pessoal, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Mais aqui um sábado de estudo da Palavra de Deus, capítulo 21 de Apocalipse. Falta agora um capítulo para a gente fechar o livro, e se tudo der certo e por dar permissão de Deus, a gente termina na próxima semana, no próximo sábado, ok? O link do canal tá aí, pessoal, para você se inscrever. É dessa forma que você nos ajuda, ok? Se inscreva, ative o sino de notificação, dê like nos vídeos. Essa é a forma que a gente pede a tua ajuda nesse propósito, nessa missão que Deus aqui nos confiou, tá certo? Então, a gente já está terminando praticamente o livro de Apocalipse, essa série de escatologia, tá certo? E hoje a gente vai falar, conforme nós anunciamos aí, sobre a Nova Jerusalém, ok? A nova era que Deus está preparando para os seus filhos, ok? E o estudo de hoje também é muito importante, tá bom? Por isso que a gente pede para que você também compartilhe esse estudo aqui no Facebook ou aí na sua rede social da tua preferência, tá certo? E já deixando um abraço aí para todos que vão participar aqui conosco, pessoal que vai entrar mais tarde, outro dia, enfim, tá bom? Você também nos ajuda divulgando e compartilhando esse trabalho, esse estudo, tá certo? Então, Apocalipse 21, a Nova Jerusalém. Em Apocalipse, capítulo 17, né, João, ele é convidado para ver a queda da grande meretriz, a Babilônia, né, a cidade do pecado, que representa também a falsa igreja, que foi consumida pelo fogo. E agora João, ele é chamado pelo mesmo anjo para ver o esplendor da Nova Jerusalém, tá? A cidade santa, a noiva do Cordeiro, a cidade eterna, que não é somente o lar da noiva, ela é a própria noiva, tá bom? A cidade não é edifício, a cidade não são prédios, mas a cidade são pessoas, ok? A gente vai ver aqui nesse estudo também, tá bom? A cidade, ela é santa, ela é celestial, a cidade, ela desce do céu, a sua origem está no céu, ela foi escolhida por Deus, e João agora vai contemplar o esplendor da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, ok? E João fala de seu fundamento, de suas muralhas, de suas portas, de suas praças e de seus habitantes, tá bom? E a gente vai ver tudo isso aqui no estudo dessa noite, tá bom? Bom, vamos para o texto então. Antes da gente começar a apontar os versículos, tem que fazer a leitura do texto, né? Apocalipse 21 diz: então vi um novo céu e uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Bom, a versão que a gente está utilizando é a NTLH, tá bom? A nova tradução na linguagem de hoje. Versículo 2: e vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram.
Versículo 5, aquele que estava sentado no trono disse, agora faço novas todas as coisas, e também me disse, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente, eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse, venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. Ok? Então 3 portões nas 4 direções, né, do vento, fazendo um total de 12 portões. Ok? A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, ou quadrangular, em outra tradução, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. Seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então era um cubo ou um quadrado perfeito, tá bom? O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como o vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio e a 10ª de crisopraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro, não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade, porém nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras entrarão na cidade. Somente as pessoas que têm seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Amém? Bom, primeira pergunta, né? Já no primeiro versículo, haverá um novo céu e uma nova terra, conforme aqui João descreve, porque a gente tem que entender que céu e terra é uma expressão que indica o que? A totalidade da criação, ok? E formando agora um novo ambiente em que haverá harmonia, ok? E como o ser humano, a natureza, ela também vai ser resgatada do poder do pecado, tá certo? Conforme Romanos 8, 20 ao 22,
a gente pode pegar essa referência também, tá bom? Que se encaixa perfeitamente nisso aqui que João está descrevendo. E a colocação de João quer nos mostrar que não habitaremos num lugar desconhecido, tá? Mas nós habitaremos aonde? Nessa mesma terra que Deus criou para o nosso regozijo. E todas as coisas belas da criação que hoje são afetadas, que foram afetadas pelo pecado, elas estarão redimidas e com toda a sua beleza e esplendor. E a gente vai desfrutar de tudo isso como Adão e Eva no princípio desfrutaram, tá bom? Ainda no versículo 1 tem mais uma pergunta. João ele fala ali que o mar desapareceu, né? Não haverá então mais mar, tá bom? Sinônimo, isso é o que? Um sinônimo do caos e de oposição a Deus, tá? As águas no Apocalipse, todas as vezes que a gente mencionou águas aqui, né, eles representam os povos que estão sob domínio de Roma, tá? E por isso a besta, né, que a gente viu que era o Império Romano, ela é vista emergindo da onde? Do mar, tá? Então isso indica que ela é colocada em evidência como o líder dos povos. E diante disso a gente deve ver a não existência do mar não como a negação de sua realidade física. O texto ele não quer dizer que os mares que existem na Terra deixarão de existir na nova criação, pois eles, assim como o resto da obra de Deus, né, eles serão redimidos e eles existirão para a alegria e o benefício dos salvos em Cristo, ok? Mas o que se pretende aqui é usar o que? O símbolo, novamente falando, Apocalipse é cheio de simbologia. E o mar aqui é mais um símbolo para indicar que aquilo para o que ele aponta, a oposição a Deus, não estará presente nessa nova realidade de harmonia total, tá bom? Portanto, não são os mares que não existirão, tá? Mas sim aquilo que eles estão aqui simbolizando, ou seja, o poder do Império Romano que perseguiu a igreja, tá bom? Assim como outros impérios se levantaram e também perseguiram e caíram, já não existem mais. E outras situações aí que a gente viu, como o dragão, o falso profeta, tá? O anticristo, enfim, que também vão perseguir a igreja, mas vão cair, tá bom? Não vão subsistir. Então esse sim, ok? Esse mar aí, ele não existirá, tá bom? Se refere a isso tudo. Então haverá a nova Jerusalém que desce do céu, conforme está lá também, né? Outra pergunta aí, versículo 2 e versículo 3. Haverá a nova Jerusalém que desce do céu? Ela está vestida como noiva, e essa indicação é importante, pois em Apocalipse no capítulo 19 e versículo 7 e 8 é a igreja que se apresenta como noiva. E agora, quando a gente vê o capítulo 22, né, 17, é ela a igreja que diz: vem para o seu noivo Jesus Cristo. Então a gente pode inferir o seguinte: portanto, que a nova Jerusalém, vista como noiva, é uma figura que se refere à igreja, a noiva do Cordeiro. E esse modo de interpretar também está de acordo com o versículo 3, né, onde fala-se novamente da nova Jerusalém, agora como que tabernáculo de Deus com os homens, tá? E nesse versículo não se diz que Deus habitará na nova Jerusalém com os homens, mas apenas que Deus habitará com eles, tá? Portanto, a nova Jerusalém
é o que? É a própria igreja, o povo de Deus, no qual ele habitará, ok? Versículo 4 agora, outra pergunta. Não haverá mais sofrimento? As lágrimas e o pranto, né, bem como a morte, o luto, que é decorrente da morte, que foram trazidos aos cristãos pela perseguição e que no decorrer dos tempos têm vindo sobre aqueles que são fiéis a Jesus Cristo, eles não mais existirão. Eles fazem parte de quê? Das primeiras coisas, né, que já passaram e representam um mundo sob o pecado e suas consequências, que foi vencido e não se manifesta mais. Tá certo? Versículos 5 e 6. O responsável pelo surgimento da nova criação. Né? Depois de descrever como será esse novo mundo, onde os salvos em Cristo eles vão habitar, João apresenta o responsável por tudo isso, tá? É o que está assentado no trono, tá? E no Apocalipse é sempre Deus que está assentado ali, tá bom? A gente, por exemplo, pode conferir isso no capítulo 4, né? Versículo 2 e o 3. Né? Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Isso quer dizer o quê? Que tudo o que aconteceu, o que tem acontecido e o que vai acontecer desde o começo até o fim está sob as mãos poderosas do nosso Deus. E na realidade, tudo o que é descrito no Apocalipse, mesmo quando traz sofrimento e às vezes falta de compreensão aos cristãos, faz parte do livro que está nas mãos de Jesus Cristo, tá certo? E esse livro foi aberto por ele em sua exaltação. E o conteúdo desse livro revela o que? O domínio de Deus sobre a história. E é por isso que o final do livro apresenta o que? A vitória final da igreja. E ela é cuidada e dirigida por Deus até esta parte, tá? Bom, versículo 7 agora e 8. Quem participa e quem não participa dessa nova era aí que vai ser inaugurada, tá bom? Os que gozarão da comunhão eterna com Deus são descritos como vencedores. A gente pode ver esse termo vencedores em vários capítulos aqui, né? Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, ao que vencer se assentará comigo à destra, né, do Pai. Enfim, sempre é usado esse termo aqui, vencedor ou vencedores. Então esses são os que não assimilaram os valores de Roma e, quando necessário, eles pagaram o preço da fidelidade com a própria vida, que é o caso dos mártires, tá certo? Boa noite para todos, boa noite, pastor Adriano, meu querido amigo e irmão em Cristo, boa noite, pastora Dani, minha querida. Não. Vocês moram em meu coração, beijo nas minhas queridas. Um abraço aí para o nosso amigo Romenil Ferreira. Um abração, Romenil. Um abraço aí também para minha mãe, que acabou de entrar, graça e paz. Um abração, Romenil. Beijão na Zuleide, nas crianças. Um abraço aí, também. meu amigo. Abração, todos Romério, vocês. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Eu não estou visualizando aqui quem está participando ao vivo aqui com a gente. Acho que deu um problema aqui no aplicativo. Então, se tiver mais alguém aí, eu não estou conseguindo visualizar aqui quem está participando. Se vocês não colocassem essas mensagens, a gente já estava achando até que não tinha ninguém aqui. Deve estar com algum problema aqui, alguma configuração errada. Se tiver mais alguém aí na live assistindo, por favor,
Eu não estou conseguindo visualizar aqui o número de participantes ao vivo. Se identifica aí para a gente deixar aqui um abraço, uma saudação também, se você quiser aí, tá bom? A gente está com problemas técnicos aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir. Se você quiser fazer uma pergunta aí também, pessoal que está aí participando, pode deixar aqui, tá bom? Quiser colocar um versículo aí para basear esse assunto aqui que a gente está falando, tá bom? Pode ficar livre aí, tá bom, pessoal? Estamos juntos em nome de Jesus Cristo aos estudos. Valeu, Romenil. Obrigado aí pela participação de vocês. Deus abençoe aí toda a família, tá bom, meu querido amigo? Graça e paz aí. Bom, quem participa e quem não participa da nova era, né? Então são os vencedores, são esses que não assimilaram os valores de Roma, são os mártires que pagaram com a própria vida, e os que não participam, eles são descritos no versículo 8, tá? E essa descrição é uma descrição genérica que inclui todos os homens que tiveram esse tipo de comportamento, tá? Porém, é importante observar o quê? Que alguns cristãos podem estar presentes nessa lista, tá? E é significativo que ela comece com os covardes, tá? E poderia ser uma referência aos cristãos que não tiveram coragem de assumir sua fé até os últimos limites, tá? Essa lista também fala dos incrédulos e também podem indicar não apenas os que não creem em Deus, mas também aqueles, né, que não creram nessas palavras aqui de João. E essa pessoa que não crê nessas palavras, ela também se torna um incrédulo, ok? E o escritor, né, do livro, no caso João, muitos acham ele radical, né, em relação à sua postura, tá bom? Portanto, essa advertência aqui é para todos os homens, mas também para os cristãos nominais, tá? Porque muita gente acha que incrédulo e é aquele que não crê em Deus, é um ateu, mas tem muito incrédulo aí dentro das igrejas, né, que não crê nesta palavra aqui. Separa ali trechos da Bíblia, né, que interessa apenas a ele, ou trechos por conveniência, e elimina muita coisa, ok? Infelizmente. Então são os cristãos nominais. Então essa palavra também vale para esses aí, ok? Bom, agora vamos para o versículo 11, tá? Aonde fala sobre... Começa João ali a escrever sobre a Nova Jerusalém, né? Ela é bonita por fora, né? E ela é bonita por fora, simbolizando ou refletindo a glória de Deus, né? Versículo 11. E quando João ele tentou descrever a glória da cidade, a única coisa que pôde fazer foi falar em termos de quê? De pedras preciosas, conforme nós lemos aí no texto. E como quando tentou descrever a presença de Deus no trono, tá? Conforme também ele descreveu lá no capítulo 4, quando a gente estudou aqui este capítulo, tá bom? Capítulo 4, versículo 3, tá bom? Então a glória de Deus, ela habitava no Santo dos Santos, ela habitava no tabernáculo e ela habitava no templo, tá? Agora, a glória de Deus, ela habita onde? Nos crentes, tá? Mas a igreja glorificada, a noiva do Cordeiro, ela terá sobre si a plenitude dessa glória, né? Ou a plenitude do esplendor de Deus. Ou seja, a Shekinah de Deus, ela vai brilhar sobre a igreja eternamente, tá certo?
E assim como a lua, ela reflete, né, a luz do sol, a igreja ela vai refletir a glória do Senhor, tá bom? E essa glória ela é indescritível, né, conforme aí nós lemos no versículo 11 desse capítulo. E como indescritível também é Deus. E a igreja é bela por fora, e ela é como a noiva adornada para o seu esposo. Ela não tem rugas, ela não tem máculas, ela não tem manchas, e as suas vestes elas estão alvas, tá certo? Bom, versículo 13 e versículo 25, né? Agora fazendo aí um paralelo entre os primeiros, ou os versículos do meio e os versículos finais, né, que tem uma ligação aí agora, tá bom? Um abraço aí também para o nosso amigo Sorin. Um abração, Sorin. Sorin, diretamente lá da Romênia. Diretamente da Romênia. O Sorin está na Romênia, não está em Portugal, né? Tá passando uns dias lá. Deus abençoe vocês aí também, Sorin. Obrigado aí pela participação. Beijão em todos, Sorin. Curtam bastante a Romênia, tá bom? E um dia a gente vai visitar também a Romênia, assim como você vai visitar o nosso Brasil, tá bom? Deus abençoe aí, meu amigo, obrigado. Bom, a Nova Jerusalém, ela é aberta a todos, tá? A cidade ela tem 12 portas, conforme nós lemos aqui também. Ela tem portas para todos os lados, tá? E isso simboliza ou fala ou significa o quê? Oportunidade abundante de entrar nesse glorioso e maravilhoso companheirismo com Deus, ok? E venham de onde vierem as pessoas, elas poderão entrar com certeza. Os habitantes dessa cidade são aqueles que procedem de toda a tribo, povo, língua e nação, e são todos aqueles que foram comprados com o sangue do Cordeiro, tá? Não há preconceito nessa cidade, nem acepção de pessoas, e todos podem vir, sejam ricos, pobres, doutores, analfabetos, religiosos, ateus, homens e mulheres, tá? Não há preconceito nem acepção de pessoas. A cidade é aberta a todos, há portas para todos os lados, e o noivo convida, vem. E a noiva também convida, vem. E quem tem sede recebe a água da vida. Vai ter fila, né? Para ficar ali na porta. Exatamente. Sem fila, tá bom? E quem tem sede receba a água da vida, tá bom? E nessa cidade os santos do Antigo e do Novo Testamento, eles estarão unidos. A cidade é formada de todos os crentes da antiga dispensação, conforme nós vimos aí no versículo 12, e também os crentes da nova dispensação, que está relatado aí no versículo 14. E nenhum daqueles que foram remidos, eles ficarão de fora dessa gloriosa cidade, tá bom? Um abraço aí para o nosso amigo Júnior também, o famoso Ângelo. Deus te abençoe, querido. Obrigado aí pela tua participação. Boa noite aí para você também, tá bom? Bom, a Nova Jerusalém não é aberta a tudo. A Nova Jerusalém ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo, tá? E a gente vai ver o que significa esse tudo aqui. Bom, João também relata que essa cidade ela tem uma grande e alta muralha, tá? E muralha aqui simboliza e fala, né, conforme nós conhecemos, de quê? De proteção, de segurança. E embora haja portas, né, e portas que estão abertas, nem todos entrarão nessa cidade, tá certo? E embora essas portas estejam abertas,
em cada porta há um anjo. E assim como Deus ele colocou um anjo com espada flamejante ali para proteger a árvore da vida, né, no Éden, assim também há um anjo em cada uma dessas portas. E o muro ele demarca o quê? A santidade da cidade, separando o puro do impuro. E é Deus, tá? Que se encarrega, né, do muro de fogo que protege a sua igreja. E a igreja ela está segura e nada pode perturbá-la nessa glória, tá bom? Romenil aí colocou, quando nosso mestre falou aos seus discípulos: vou preparar-vos lugar, é a Nova Jerusalém? Exatamente isso, tá bom? Na verdade, assim, a gente falando de eternidade, né, não mencionando aqui períodos de tempo, né, conforme nós lemos aqui nos versículos aí anteriores, né, o nome dos 12 apóstolos, né, do Cordeiro, ok? Então é exatamente isso aí, o Romenil, que você colocou, tá certo? Mas esse preparar-vos lugar também não se refere só aos discípulos, ok? Se refere a todos aqueles que entregaram a sua vida para Cristo Jesus, tá bom? Bom, vamos lá. Então a igreja ela está segura por essa muralha, tá? E nada pode perturbá-la na glória. O pecado ele não pode entrar na Nova Jerusalém, embora a igreja seja aberta a todos, ela não é aberta a tudo, tá? E muitas das vezes a igreja hoje em dia tem sido aberta a tudo, tá? E não aberta a todos. O que isso significa? Que a igreja ela tem relevado muitas coisas. É o que a gente sempre vem falando aqui, né, daquele evangelho água com açúcar, um evangelho que não é preciso ter renúncia, não é preciso abrir mão das suas próprias vontades, enfim, é o evangelho da conveniência. Então isso é a igreja aberta a tudo, tá certo? E aqueles que se mantêm no seu pecado, eles não podem entrar. Só podem entrar aqueles cujos nomes estão no livro da vida. Ou seja, somente os remidos, os que foram perdoados, os que foram lavados, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e aqueles que creram é que podem entrar por essas portas dessa cidade santa, ok? Bom, versículo 14 agora, a Nova Jerusalém, ela está construída sobre um fundamento. E que fundamento é esse? É a verdade, tá certo? E esse símbolo, ele fala de quê? Da teologia da igreja. A igreja, ela está edificada aonde? Sobre o fundamento dos apóstolos. E que fundamento é esse? É a sã doutrina de Cristo Jesus. É o verdadeiro evangelho, tá? E Jesus Cristo é a pedra angular desse fundamento. E a igreja do céu, a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a verdade revelada. Ela está baseada, ela está alicerçada sobre as Escrituras. A Nova Jerusalém, ela não está edificada sobre Pedro, ela não está edificada sobre visões, ela não está edificada sobre revelações fora das Escrituras. A igreja, a Nova Jerusalém, ela não está edificada em doutrina de homens, em vãs
filosofias, ela está alicerçada na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a sua base. Ela não é uma igreja mística, como nós estamos presenciando nos dias atuais. Ela não é uma igreja híbrida, que transita entre o evangelho e transita entre os valores deste mundo. Não. Ela não é uma igreja liberal, conforme também nós temos visto aí. Mas ela é uma igreja cristocêntrica, ou seja, alicerçada no próprio Jesus Cristo, no próprio evangelho, que se você olhar de um lado e olhar de outro, é a mesma coisa que Cristo. O evangelho é Cristo e Cristo é o evangelho. E os dois são a palavra de Deus, tá certo? Bom, versículo 15 ao 17 agora, pontuando mais algumas coisas. A Nova Jerusalém tem espaço para todos os remidos, tá? A cidade, ela é quadrangular, ela é um cubo perfeito, tá? Comprimento, largura e altura são exatamente iguais. A cidade, ela tem 12.000 estádios, ou seja, 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura, tá? E não existe nada parecido no planeta em relação a essa cidade. E na Nova Jerusalém, a maior montanha da Terra, ou seja, que é o pico Everest, né? O Everest, ele simplesmente desaparece mais de 240 vezes em relação ao tamanho dessa cidade, tá? E essa cidade é um verdadeiro cosmos de quê? De glória e de santidade. E é óbvio que esses números, eles representam o quê? A simetria, a perfeição, a vastidão e a totalidade, tá bom? Lembrando aqui que essa questão aqui de 2.200 quilômetros, né? Ou seja, 12.000 estádios, também são símbolos, tá? Foi como João pôde descrever, porque naquela época não tinha muitas medidas assim para ele se balizar e para cravar realmente o tamanho exato da cidade. Mas a gente sabe que vai comportar todos aqueles remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, tá bom? Isso é o que importa, tá bom? Darlene agora vai ler sobre a questão da beleza, né, por dentro também da Nova Jerusalém, tá bom? Que tá lá nos versículos 19 e 20, tá bom? A Nova Jerusalém é bonita por dentro. Ela não é bonita só do lado de fora, mas também do lado de dentro. Ninguém coloca pedras preciosas no fundamento, mas no alicerce dela, no alicerce dessa cidade, estão 12 espécies de pedras preciosas. Há beleza, riqueza e esplendor no seu interior. Não há coisa feia dentro dessa igreja. Nada escondido, nada debaixo do tapete. Essa igreja pode passar por uma profunda investigação. Ela é bonita por dentro. Ok? Então, meu irmão, se tiver uma investigação sobre essa igreja, simplesmente não vão encontrar nada. Nada que desabone, nada que desaprove. Enfim, ela está totalmente aprovada. Tá bom? Que a nossa vida, porque nós somos essa igreja, que a nossa vida ela esteja assim, diante dos olhos de Deus, tá? Deus possa olhar para o nosso interior, né? E a gente possa até orar, né? Como o salmista orava, né? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, né? Sonda o meu interior, esquadrinha o meu ser, né? E se tiver alguma coisa errada, né? Senhor, trate, o Senhor me perdoe
que possamos ser achados assim diante de Deus, tá bom? Bom, ainda falando sobre essa questão ali, né, que a Darlene colocou aqui, a Nova Jerusalém também é lugar onde se vive em total integridade, tá bom? Pontuando agora até o versículo 21. A gente lembra novamente que a ideia da cidade, ela aponta para quê? Para a realidade do povo de Deus. Por isso, todas as pedras preciosas que são listadas aqui nesse capítulo, e bem como a cidade, né, também, que é descrita como ouro puro, né, elas não são realidades concretas, tá bom? São simbolismos, tudo isso aqui que a gente está falando, mas símbolos, sim, para falar de quê? Da igreja. E talvez alguns de nós, né, a gente fique até um pouco triste ao saber que a gente não vai andar em ruas de ouro na Nova Jerusalém, né? Mas a gente faz aqui uma pergunta, né, para vocês. O que é mais importante, né? Andar em ruas de ouro que não vão ter valor monetário nenhum na nova vida, ou ser você mesmo comparado com o ouro e com essas pedras preciosas aqui, ok? Por quê? Para Deus, o seu povo é tão precioso como o ouro ou as pedras mais belas e preciosas que existem. E será que a gente pensa assim sobre nós mesmos e também pensamos dos outros irmãos, ok? Porque você tem muito valor para Deus, querido, muito valor, tá certo? O menino também colocou aí, é verdade, daí a palavra poderosa do nosso Redentor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o norte, exatamente. Esse é o nosso norte, é a nossa direção, tá bom? Bom, vamos partir aqui para o final do estudo, né? A Nova Jerusalém é o lugar de plena comunhão com Deus, agora já no versículo 22. No Antigo Testamento, a presença de Deus, ela estava aonde? No tabernáculo, certo? Depois, no templo, mas depois que o véu do templo ele foi rasgado, né, Deus ele veio habitar aonde? Na igreja. E o Espírito Santo enche agora não mais um edifício, não mais um prédio, não mais uma loja, não mais um espaço físico, mas o Espírito Santo ele vem encher quem? Os crentes, os cristãos, tá certo? E na Nova Jerusalém, João aqui disse, né, que não haverá templo, porque a igreja habitará em Deus e Deus habitará na igreja, vai ser uma coisa só. Hoje, Deus ele habita em nós, ok? Então, vamos habitar em Deus, tá? E isso é o que? É plena comunhão. E a vida no céu, na glória, né? Aonde você quiser aí chamar, será marcada não por uma simples religiosidade, mas ali teremos vida, né? E literalmente vida com Deus, tá certo? Agora, versículos 23 e 24, a Nova Jerusalém é o lugar da manifestação plena da glória de Deus. A cidade será iluminada não mais pelo sol ou pela lua. A glória de Deus é que vai iluminar esta cidade. E a lâmpada que reflete a glória de Deus qual é essa lâmpada? É o Cordeiro. E Cristo será a lâmpada que manterá a luz da igreja sempre acesa. Essa luz jamais se apagará. A noiva do Cordeiro, ela não é como a meretriz que se prostituiu com os reis da terra, conforme nós vimos nos estudos anteriores, ou nos capítulos anteriores, tá? Os reis da terra é que vieram a ela, tá?
para conhecer a glória do seu noivo e depositar aos seus pés as suas coroas. Então, olhe a diferença aí da noiva do cordeiro para a meretriz, tá bom? E essa igreja, ela não está mais a serviço dos reis, ela agora está a serviço do rei, com letra maiúscula, e rei dos reis e senhor dos senhores, tá certo? Bom, e para a gente refletir nessa noite, para encerrar aqui o estudo, aonde você tem colocado o seu coração, na Nova Jerusalém ou na Grande Babilônia, ok? A qual igreja você pertence? A noiva ou a grande meretriz? Qual é o seu destino? O paraíso ou o lago que vai arder com fogo e enxofre? Para onde você está indo? Para a casa do Pai, aonde o Cordeiro será a lâmpada eterna, ou para as trevas exteriores, que também serão eternas? E onde está o seu prazer? Está em servir a Deus ou se deleitar no pecado? Novamente, aqui a gente bate nessa tecla. Hoje é o dia da sua escolha, da sua decisão. E a gente sugere que você escolha a vida, para que você viva eternamente. A porta da graça ainda está aberta, ok? E a todo momento, né, tem que fazer escolhas, né? Você tem que escolher a todo momento, tem que saber, eu posso isso, eu não posso, e você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Amém? E tem te ajudado, pode te ajudar. Pergunte a Ele, ouve a voz do Espírito Santo. Ok, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você para te alertar, ok? Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você para te fortalecer, ok? E no momento em que você aceita o Cordeiro, tá? O Espírito Santo, ele vem fazer morada dentro de você. Então a porta da graça ainda está aberta, ainda há salvação. Não deixe, não espere essa porta se fechar. E depois que ela se fechar, ninguém mais abre, ok? Então hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você se voltar para Deus, se arrepender dos seus maus caminhos, colocar a tua vida nas mãos de Deus, colocar a tua vida naquele que pode todas as coisas, tá bom? Abra seu coração. Abra teu coração. Se o Espírito Santo hoje bater na porta do teu coração, abra, deixa ele entrar, tá bom? Queridos, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Pessoal que vai entrar mais tarde, outro dia, sei lá quando. Nos ajude, se inscreva no canal. Link do canal tá aí na descrição do vídeo. Só você clicar. Só um cliquezinho. Vai lá para nossa página no YouTube, no nosso canal, melhor dizendo, tá? Só fazer a inscrição ali, botão subscrever, já tá. Isso você já nos ajuda bastante, tá bom? Pega esse link, cola aí, repasse esse link, né? Pede uma força aí para os teus amigos, o pessoal se inscrever, né? Deixar o like lá, a curtida nos vídeos, tá? Ativar o sino da notificação, compartilhar, ok? Isso é a oferta aqui que a gente pede, tá? Você fazendo isso estará ofertando para o reino de Deus, tá? Para essa missão aqui que Deus nos confiou, tá? E estará também assim junto conosco aqui pregando o evangelho, ok?
sendo usado por Deus para levar a salvação ainda aí para muitos que precisam, tá? E se você escolheu Deus, permita que outras pessoas também possam conhecer, possam escolher Deus. Possam conhecer e escolher. Tá bom? Você nos ajuda muito fazendo isso. Então, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe aqui pelo Facebook, pelo Instagram, aí, nas redes sociais, divulgue esse trabalho. Você estará nos ajudando e muito, tá bom? Pessoal, com a permissão de Deus, a gente estará aqui no próximo sábado, finalizando o livro, né? O último capítulo, capítulo 22, tá? Fechando essa série de escatologia e já partindo aí, projetando, né? Um outro tema aí que a gente vai estar tratando, né? A gente tem pedido orientação a Deus para estar trazendo aqui também um tema para discussão e para nossa edificação, tá certo? Abraço aí a todos que participaram. Grande abraço, Deus abençoe. Obrigado aí a todos vocês, que Deus possa abençoar esta noite de sábado, amanhã domingo, uma semana também super abençoada para você, tá certo? E estaremos aqui, você é nosso convidado para o sábado que vem, para a gente estar fechando aqui essa série de escatologia, né? Não fechando o livro de Apocalipse, porque esse livro ele tem que estar aberto, ok? Mas encerrando essa série sobre escatologia, tá bom, gente? Obrigado, beijo aí para todos vocês, uma boa noite, que Deus esteja abençoando aí cada um de vocês, suprindo a necessidade de todos em Cristo Jesus, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Fiquem na paz.